Quero principiar muito perto do início da tradição da literatura ocidental e do primeiro exemplo registrado de um homem mandando uma mulher calar a boca e afirmando que a voz dela não deveria ser ouvida em público. Refiro-me ao momento imortalizado no começo da Odisseia de Homero. A Mary Beard, ela é uma historiadora especializada em classicismo, estudiosa da civilização da Roma Antiga. Ela é professora na Universidade de Cambridge e ela ficou mais conhecida com os livros que ela escreveu sobre história. Os mais famosos são SPQR, que é História de Roma Antiga. Eu tô doida para ler esse livro. E também o Pompeia. A minha introdução com essa historiadora, né, Mary Beard, foi com esse livro bem curtinho, que é Mulheres e Poder, um manifesto em que ela vai comentar um assunto bem interessante, que é a voz, o discurso e, por sua vez, o silenciamento de mulheres no decorrer da história, especialmente como lá na época do classicismo, então Roma e Grécia antigas e seus símbolos, para a gente pensar na influência deles na construção do nosso pensamento. O bacana desse livro é justamente ver as referências que a Mary Beard vai falar aqui. Então eu comecei o vídeo falando disso que ela fala da Odisseia, atribuída a Homero. Eu não li nem a Ilíada e nem a Odisseia, mas fiquei ainda mais com vontade de ler. Outros textos clássicos são citados aqui na história, como a Metamorfoses do Ovídio. E não somente presa à literatura, ela vai também colocar pinturas e imagens. Então, por exemplo, como a imagem de Penélope em um vaso ateniense bem antigo, e ela ali no seu tear já colocada como um elemento em que ela estaria submissa e dedicada à função mais doméstica. Só que o mais interessante que eu achei desse livro é como esses elementos que a Mary Beard ela vai colocando, eles têm uma referência simbólica na nosso modelo de ver o discurso. Hoje nós, mulheres, podemos falar, podemos escrever, podemos pintar, só que a gente vai acompanhar assim a lógica do pensamento, na lógica dos registros históricos e do que a Mary Beard pensa, analisando esses registros, como que esses símbolos e como essas imagens e essas referências históricas de mulheres falando na literatura, ou até mulheres falando em discursos propriamente ditos, acabam influenciando a mulher e a visão do discurso de uma mulher nos dias, vamos botar assim, atuais, né? Nos dias que as mulheres foram tendo o direito de ter a sua voz. Lá atrás, nessa época clássica, em que eu tô aqui falando de Roma e Grécia, pelo que eu percebi, a Mary Beard, ela tá dentro desse âmbito aqui. Ela vai até expandir mais um pouco, mas ela tá nesse âmbito europeu. Ela, como que lá atrás, direitos, leis não eram iguais entre homens e mulheres, a independência econômica não se tinha. E aí, percorrendo a história, hoje, com a recepção desses direitos, né, legalmente tendo esses direitos de independência econômica, direitos iguais, direito a voto, e esse diálogo existe. Então, agora a mulher pode falar, podemos. E esse diálogo, como é que ele é interpretado nos dias de hoje e as influências que nós temos desses símbolos? Uma das imagens que a Mary Beard vai mostrar aqui no livro, e quem gosta de arte acho que vai ser um prato cheio você poder conhecer, é a do John William Waterhouse, que tem esse quadro da Eco e Narciso, em que eu acho que ele exprime muito bem um pouco da ideia central desse manifesto, em que você tem a Eco
nude, né? Um nude aí querendo chegar próxima do Narciso, mas um homem tendo toda essa beleza aí dessa tela, um homem que ainda fica preso na sua imagem, no seu reflexo do rio. Ler o Mulheres e Poder me levou a uma pintora que eu comentei já aqui no canal. Eu vou comentar mais uma vez, que é a Artemisia Gentileschi. O quadro, por exemplo, da Judite decapitando Holofernes. E aí eu vou pedir de novo para você ir vou deixar todas as referências aqui no box de descrições, e eu vou falar novamente de um vídeo do canal Vivi Eu Vi, que eu acho espetacular. O que ela mostra, tá? Que temos assim algumas referências. A Artemisia Gentileschi, ela foi uma pintora que inclusive foi mais reconhecida, digamos assim, depois do movimento feminista, mas ela viveu meio que na mesma fase assim do Caravaggio, e ela teve influências inclusive do Caravaggio. Ela pinta esse quadro para representar essa história da Judite decapitando Holofernes, que na verdade a história mesmo é que parece que ele era muito forte, né? E ele estupra a Judite. Então no quadro, que é uma história famosa, e o Caravaggio pintou também essa mesma história, né? A Judite decapitando o Holofernes. O quadro da Artemisia, a gente percebe a diferença, por exemplo, do quadro do Caravaggio. Eu não entendo de arte, não é técnica de arte aqui, mas aqui as expressões que estão lá no vídeo, que eu sugiro que vocês assistam o vídeo da Vivi Eu Vi, porque ele é mais completo do que eu vou falar aqui. Mas em resumo, o retrato de uma mulher se vingando de um estupro pintado por uma mulher em suas feições e seu ódio acaba sendo diferente. Talvez uma mulher perceba aqui um pouco onde eu tô querendo chegar, de um homem pintando essa mesma situação, quando no caso a gente vê o quadro, vamos ver aí o quadro do Caravaggio, em que talvez essa situação de ódio já não esteja tão pungente quanto no quadro da Artemisia. Aí a gente vê mais no Caravaggio uma repulsa, um certo, talvez aí meio que horror, um certo arrependimento talvez com o ato, né, da vingança feminina. E nesse vídeo também a Vivi vai falar do quadro da Artemisia, que é a Suzana e os Anciões, e também uma história que tem lá as referências. Eu vou deixar também aqui no box, mas a história de Suzana com esses anciãos é uma história até bíblica, em que ela por ela não ceder ao abuso, vamos dizer assim, ao desejo de fazer sexo com ela, ela diz não, e os anciãos se vingam dela e colocam ela numa situação muito complicada, porque ela não tem voz, ela não pode se defender, mas aí vem um herói lá para defender ela, enfim. Mas o quadro de Suzana, ele é pintado por diversos pintores, mas tem toda essa comparação que a gente pode fazer, em que uma pintora como Artemisia, ela consegue expressar, talvez com mais propriedade, exatamente essa sensação de se sofrer esse abuso, de se ficar encurralada por uma história desse tipo, com esses dois homens, enquanto que outros pintores já pintaram esse mesmo fato, e aparece às vezes uma mulher com um corpo muito perfeito. Tem até estudo sobre isso. Eu vou deixar também aqui um artigo que eu gostei muito de ler, da Carmen Regina. Mas voltando para Mary Beard, temos o Picasso, que vai estar aqui no livro da Mary Beard, por isso que tem um diálogo legal com esse vídeo. Se você for ler o livro da Mary Beard, eu sugiro dar uma olhada nesse material que eu tô falando aqui, no vídeo da Vivi, em que aqui a Mary Beard já vai falar do Picasso, que fez também um quadro para tratar um estupro. Aí nesse caso, a mitologia grega, a gente tem a Filomela, é Filomela mesmo, não é Filomena, toda hora eu quero falar Filomena, mas não, é Filomela, e o Tereu. E também é um desenho talvez que provoca uma certa confusão, e Mary Beard vai discorrer um pouco sobre isso aqui, né, no livro. E o que nos leva a pensar, que eu vou jogar aqui na roda,
esse pensamento, para vocês arrasarem nos comentários, se vocês quiserem, é pensar, será que se a gente não teve talvez a prática dessa coisa de discursar, de articular ideias e discursar, não que a gente não seja capaz, mas se a gente não teve tantas referências simbólicas nas pinturas, na arte, de nos representar, de expressar aquilo que a gente queria expressar, porque não tivemos esse direito, será que também essa falta de prática não repercute até hoje, quando a gente usa o poder hoje que nós temos? A Mary Beard vai falar assim, encontramos ao longo de toda a literatura antiga repetida ênfase dada à autoridade da profunda voz masculina em contraste com a feminina. Como explica um antigo tratado científico, uma voz grave revela coragem masculina, uma voz fina indica covardia feminina. Uma outra coisa que eu gostei muito nessa leitura foi como pensar sobre, ainda que os discursos começassem a ser proferidos por mulheres, então ela vai citar duas mulheres, a Elizabeth I, que faz um discurso para tropas de guerra em 1588. E quando esse texto do discurso da Elizabeth I é transcrito. E também ela vai falar da Sujeni Truth, que eu amei ela ter citado a Sujeni, que a gente já conversou aqui muito sobre a Sujeni Truth, e o seu famoso discurso E Eu Não Sou Uma Mulher. E então, em ambos os discursos, o que a Mary Beard vai falar dos estudos que ela faz, ela pesquisa isso, é que os historiadores percebem uma diferença, assim, que pelos documentos encontrados, um homem escreveu o discurso que a Elizabeth fez. Então, eles acreditam que aquele discurso não aconteceu exatamente assim. Algumas palavras não foram daquele jeito que estão escritos hoje nos livros atuais. Olha só que explosão de cabeça, né? Por exemplo, no discurso da Elizabeth, ela fala: eu não sou um homem, mas eu vim falar aqui uma coisa mais ou menos assim, como um homem. E ela diz que isso possivelmente não aconteceu. A Sujeni Truth, por exemplo, ela fala que a ênfase do E Eu Não Sou Uma Mulher, e eu não sou uma mulher, e a forma que esse discurso foi colocado num texto para parecer uma coisa assim, vambora, vamos todo mundo, não condiz com a personalidade dela, né? Então deve ter sido um discurso um pouco mais pacífico. Aí que vem o ponto, né? Nós percebemos essa autoridade, esse levantar de voz como algo assertivo. E se for assim um discurso mais silencioso, uma voz que não quis falar que era um homem, por exemplo, como a Elizabeth, ela falou como uma mulher, mas a gente, talvez na nossa interpretação, quem tava escrevendo o discurso que ela fez, né, para catalogar, para arquivar, pensou que aquilo ali foi tão talvez assertivo, que quem interpretou aquilo ali interpretou como se fosse uma coisa, sabe, que ela falou que estava falando como um homem, sabe? Então eu gostei muito de ter pensado sobre isso, que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Mais um ponto, então, é pensar como é que se dá o discurso e que se registra discurso de homens e mulheres. A gente teve a oportunidade de conversar, acho que há 3 anos, sobre discurso direto e discurso indireto. O discurso direto, aquele do travessão na literatura, por exemplo, é uma forma de pensar na voz e no silenciamento. Então, colocar uma mulher para falar com o travessão e falar a frase dela é diferente de uma pessoa falar o que aquela mulher falou. Então, Ana disse que o céu está azul. É diferente de botar o travessão, o céu está azul. E nós temos essa coisa da voz grave e da voz aguda. Ao mesmo tempo, temos também alguns locais que parece que a voz feminina, a opinião feminina ainda não é tão
aceita tranquila assim, as falhas, ou se tem ou não tem falhas, ou se pressupõe que tem falhas, como por exemplo ela vai dizer a parte esportiva, esportes praticados por homens, quando são comentados por mulheres, a tensão é mais forte, a resposta a elas é mais forte, um caminho muito difícil para essas mulheres que tentam ser comentaristas esportivas, por exemplo. E uma das coisas que também eu vou colocar aqui, porque eu concordei 100% também com essa partezinha que ela fala, é esse antagonismo das redes sociais. Assim, se as redes sociais estariam dentro de um espaço mais democrático possível, ela discorda, porque assim como qualquer pessoa pode fazer uma senha e falar qualquer coisa, ela diz que esse espaço deixa de ser democrático quando, ao mesmo tempo que se permite tudo, de fato as pessoas somente falam com os seus semelhantes em termos de diálogo e brigam com as pessoas que discordam. Ela vai colocar exemplos de manifestação de ódio nas redes sociais, então ela diz que ao final das contas não existe o mais importante que ela acha que deveria ter para dar voz às mulheres, e que é o diálogo. E eu acho que esse ponto é interessante para a gente pensar em inúmeras outras formas de silenciamento político, silenciamento de ideias, não só também dessa parte de gênero, mas realmente a parte quando se entra nas mulheres, os insultos acabam sendo bem brutais, né? A gente vai ver aqui nos exemplos da Mary Beard, nas análises que ela faz, as diferenças desse discurso de ódio quando o objeto de ódio é uma mulher. Eu só penso aqui no Brasil que a primeira mulher mais poderosa que colocamos lá no poder, que foi a Dilma, ela, pra mim, só fica a imagem de que foi uma mulher que saiu do poder de forma obrigatória, né, forma de golpe, e era uma mulher que desde antes dela se eleger até durante o mandato, constantemente ficavam comentando o corpo dela, tantas coisas para que ela falavam do corpo dela. Tanto é que até todo candidato acaba passando por uma questão de assessoria de imagem, não tem jeito, mas quando se faz uma análise do que foi feito com a Dilma e os outros candidatos homens, a gente fica um pouco chocado. E então a Mary Beard chama a atenção que a gente ainda está muito com modelos masculinos, em que para que a mulher seja ouvida em alguns espaços é necessário que ela tenha uma impostura e um tom agressivo. Ainda existe problemas com o tom da voz, a voz mais fina não é muito reconhecida ainda. A Mary Beard, ela vai falar que a gente ainda tá com esse modelo dessas histórias entre pessoas fortes e pessoas fracas. E vamos lembrar que não muito tempo, acho que a gente ou a gente ainda tem um pouco isso, mas eu acho que já está até melhorando. Esse símbolo de mulher forte ainda é a mulher da luta, mulher que sabe bater, brigar, guerreira nesse sentido. E eu acho que existe uma outra forma, até lendo esse livro, talvez, percebendo essas diferenças de texto, de discursos, de imagens que ficaram na nossa cabeça, seja um símbolo de ser uma pessoa forte, um símbolo de resistência. A resistência não é só na briga, tá? A resistência eu acho que acaba sendo até pela parte intelectual, que eu acho que quando a gente vai nas estruturas, quando a gente vai nessa parte da inteligência, a gente consegue um efeito, de certa forma, acho que talvez mais perpétuo, mais firme, sem dissolver, do que ir na briga, né? Mas é isso, acho que fica a indicação do livro da Mary Beard. Eu queria saber a sua opinião, se você leu, e o que você já parou para pensar na voz feminina, na voz da mulher?